Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the process is take off. Agora com vinheta! E ó, você pode não perceber, mas tá fazendo de novo. É o teste da vinheta aqui. Teste 2, testando. Pá! Vinheta gravada por... A guitarra gravada por Melina. Qual que é o nome dela, Melina? Melina Guedes Barros. Melina Guedes Barros gravou a vinheta com as guitarrinhas. Eu tô me sentindo aqui num... Mano, aparece o Tom Morello. Seja bem-vindo ao seu semanal, agora com vinheta que rima com puleiro, que rima com bueiro, que rima com joelho, e é isso aí. Agora a gente tem música, agora o Piloto Central é musical e livre, porque o YouTube não irá nos proibir mais de divulgar o nosso querido e lindíssimo podcast ao mundo, o seu semanal de filosofia, de antropologia, de sociologia, de jornalismo, agora é musical e autoral. Seja bem-vindo, e eu sou Silas Lima. Eu sou o Bruno Moreira. Eu sou o Vitor Hugo. Fica com a levada agora. Muito bom essa vinheta. Bruno, parabéns, vamos dar felicitações aqui, vamos agradecer ao Bruno, o nosso produtor da vinheta, né, trabalhou ali, mixou. Bruno, se essa vinheta não sair a tempo, a gente tá ferrado, vai ficar ridículo toda essa introdução aqui, então tem que sair até amanhã, cara, pra gente pôr no ar. Vamos lá, e seguindo essa onda, porque o arroz tá caro, então a gente teve que fazer a nossa própria vinheta, porque a gente ia comprar um produtor pra fazer pra gente, mas aí quando a gente viu o preço do arroz, ele disse, cara, vamos fazer a gente mesmo, porque senão, mano, não vai dar pra pagar o mês aqui do podcast, não vai dar pra sustentar, pagar o salário dos meninos. Ou arroz, né? Ou o Rick Bonadil. Cara, é uma coisa ou outra, não dá. Mas o Bruno, como agora ele é produtor, ele é o novo jurado do Ídolos, né, da nova geração, quem não sabe aí, vai entrar no lugar daquele... Faleceu, tem um que faleceu mesmo. O Miranda. O Miranda morreu faz tempo. Morreu um mais recente. Vai entrar o Bruno. Eu que não vou entrar lá. Tô morrendo todo mundo. A gente vai pôr a força lá. Zoeira. E nessa onda de arroz caro, a gente quer mandar um abraço para pessoas que tem nome de comida. Então, um abraço pra Marília Beira, pra Mulher Melancia, pro Gilmar Fubá, isso aqui só os futebolistas raiz vão entender, e pra Ana Maria, aquele bolinho maravilhoso, gostoso, aqui em casa todo dia de manhã é um todinho e uma Ana Maria, e é muito louco essas coisas que tem nome de gente, né, as comidas que tem nome de gente. Esse dia eu fui comprar uma sardinha, o nome dela é Robson Crusoe. Caramba, o nome da sardinha real você tá sozinho, você troca uma ideia, né? Tem a farinha Santa Helena, você fala a farinha Santa Helena. Agora uma sardinha Robson Crusoe. Pior que isso, só o cara da Ultra Farma, que o logo é a cara dele. Você vai entrar na farmácia, tem um homem te olhando assim, o logo do cara. O cara se ama muito, aquele cara da Ultra Farma. Eu não sei o nome dele. Me irrita aquele. Caramba, é verdade, os comerciais é tudo ele. É ele no espaço, é ele na casa das velhas. É ele Imagina o designer, faz fazer um logo pra mim. Qual que é o logo? Minha cara. Porra, que bosta de logo. É o Sidney Oliveira ali. É Sidney Oliveira, é ele, esse cara aí. Ele já tá fazendo uns remédios com o nome dele. Tem. Sidney de tudo quanto é. Sidney Oliveira Algina. Ai, que merda. Antes da gente seguir com o programa aqui, então, eu quero mandar os abraços. Já mandamos abraços, quero agora falar das redes sociais. Por favor, vai lá no nosso Instagram e nosso Twitter. Essa semana a gente fez um post sobre a história do Pantera Negra, moleque. Muito louco, se liga lá. Pantera Negra, o herói da Marvel. A gente fez um post sobre isso, então siga lá o nosso Instagram, @piloto_central, no Twitter e no Facebook é @piloto_central. E agora no YouTube, então aperta o sininho aqui, cada um aponta para um lado para ver se dá certo. E aqui, aperta aqui, isso, aê, em algum lugar dá para apertar aí, você segue a gente, fica ligado, porque aqui você consegue nos ver e consegue ver a beleza que tá o cabelo do Bruno. Brunão cortou o cabelo por conta própria, Brunão, cortou sozinho? Não, na verdade, eu fui cortar o cabelo e acabou a luz.
Ah, entendi. Aí Mas ficou foi, pela metade. mas foi você que fez sozinho. Não. Mas Foi castigo que eu tive, que é prenda. Eu tive que perder o desafio e aí cortaram. E ele pagou por isso, Vitor. Ele pagou, cara. Pagou. Você acredita Não, nisso? mas a gente já combinou, a gente vai bater nele, a gente vai pegar esse cara aí. Depois da pandemia, a gente vai Não, fazer uma visita pra esse cara aí. eu vou chamar Não o pode Celso fazer isso. Russo. Eu vou chamar o Celso Russomano porque o consumidor brasileiro não sabe seus direitos, cara. Não é possível. Não é possível. Vamos chamar o Russomano para ajudar o Bruno em sua saga com o seu cabelo. Por fim, o nosso site é www.pilotocentral.com.br e a notícia é, segundo dados do site Worldometers, onde a gente puxa as informações a respeito da Covid-19 em tempo real, o mundo chegou a cerca de 28 milhões de casos, se aproximando das 1 milhão de mortes, são 918 mil mortes. E como eu vi no episódio da semana passada, o Bruno falando, eu não vou falar mais dos recuperados, porque comemorar recuperado da Covid é comemorar baleado que não morreu. Então não vamos fazer mais isso. E o primeiro país em número de casos continua sendo os Estados Unidos, com mais de 6 milhões de casos, e também em número de mortes, com cerca de 197 mil mortes. O Brasil vem em segundo lugar com o número de mortes, com 130 mil mortes, e a Índia assumiu a segunda posição no número de infectados, cerca de 4 milhões e 600 mil infectados, e a Índia, assim, a progressão do povo indiano é um pouco assustadora, né? Vem numa crescente que chega a assustar. A Índia agora começa a ter mais de 1.000 casos de mortes diárias e é um país de proporções gigantescas e com 1 bilhão de habitantes. Então imagina, e um país de infraestrutura muito precária em certas regiões, é um país em desenvolvimento. O Brasil, ao que tudo indica, vem caindo, né? Alcançou a curva descendente agora, né? Alcançou a descendente da curva, ao que tudo indica, e o número de casos nas últimas semanas tem diminuído, e várias cidades estão em recessão no número de casos, vários estados estão em recessão no número de casos, dentre eles São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros mais. O Rio de Janeiro, né? É o estado mesmo falido, né? Foi um dos primeiros a entrar na curva de recessão da doença. Eu não sei porquê, talvez porque todo mundo lotou Copacabana e todo mundo pegou e aí começou a descer, porque não sei se vocês viram as fotos de Copacabana e Ipanema esses dias aí, mas como a gente deu uma relaxada aí e as pessoas estão muito na rua, a gente tem que esperar um tempo, porque pode ter uma nova ascendente na curva se a gente desregular as medidas preventivas. Eu vou aqui contar uma experiência, não sei se vocês sabem, mas um dos nossos integrantes passou por essa dolorosa experiência, essa triste experiência essa experiência que mexe, né? Que de fato tá pegando todo mundo, aí todo mundo todo mundo que passou por essa experiência diz que é muito doloroso e ele vai dar o seu relato aqui. Então, Vitor, por favor, nos conte como foi fazer o exame da Covid que cutucou o seu cérebro, meu amigo. Cara, fiz o exame, recomendo, é uma delícia. O cara pega é aquele exame que o cara pega uma navalha e ele tira um pedacinho do seu cérebro e traz. E depois ele leva para o laboratório para ver se você tem Covid. É muito simpático, é um exame delicioso. Você chora de emoção quando você faz, porque é emocionante, de fato. Então, recomendo você que não fez, está tendo aí vários mutirões para fazer o exame. Faça o seu, é o PCR, um exame bacana de ser feito. Ele não fala, infelizmente, se eu já tive. Eu queria saber se eu já tive, porque eu acho que eu sabia que eu não estava, porque eu não tinha nenhum sintomas. E não tinha, deu negativo. Então é isso. É um exame tiro curto. Você saber se você está ou não. Por muita sorte, o meu deu negativo. E é isso, segue a vida. Só comentando, Silas, aproveitando o... Mas, seu Vitor, você fez aquele que o Bruno até falou, né? Você fez o PCR, aquele que descobre se você está com o vírus ativo no momento, né? No momento. Mas ele não consegue captar se você já teve o vírus ou não. Não é o teste sorológico, né, Bruno? Que descobre se você se você tem imunidade contra o vírus. Então, indica, teoricamente, se você já o teve no passado e já criou imunidade. Antes de passar a palavra para o Bruno,
Pode falar. Se você faz esse teste aí sorológico e dá que você tem imunidade, ou você já pegou o vírus, ou foi você que passou o vírus pro mundo. Só queria deixar isso no ar, né? A gente pode suspeitar de todo mundo que eu pegou trouxe. isso aí. Eu vou muito pra China falar com o Xi Jinping, aliado de partido. Pode ser. Viva la Por que não? revolução, né? E em chinês é China, Ô, Silas, mas se você foi a primeira pessoa que passou pro mundo, você também pegou. Pegou de um animal. É verdade. É verdade. É Reflexões verdade. para a quarentena. Você que não tá fazendo nada. Verdade, é pense verdade. nisso. Vou postar isso no TikTok. Vou fazer um vídeo disso no TikTok, Bruno. Eu fiz um recentemente questionando por que que a gente lava toalha se quando a gente se seca a gente tá limpo. É Exato. verdade. Você passa na bunda, depois você passa no rosto, vira uma coisa só. Mas você não, então você não seca a bunda, você dorme com a bunda molhada. Não, ele falou que passa na bunda, né? Ele falou que Ah, passa eu na falei bunda e depois passa no Não, é rosto. que ele Aqui- falou como se fosse uma coisa a or- ruim. Não, eu tô falando na ordem dos fatores. Se você tá limpo, se você tomou um banho digno, você não altera. Porque sua Se você bumbum tá tomou um tão banho limpo. digno, meu amigo, você pode passar a mão onde quiser e fazer assim, ó. É. No meu caso eu uso a toalha porque eu não uso água. Então aí eu tenho que lavar a toalha depois. Eu prefiro lavar a toalha do que lavar meu corpo. Tá? Que panorama, hein? Acho que é o melhor panorama que a gente já fez do coronavírus. Muito informativo, cara. Muito legal. Ai, caramba. O panorama, ele ficou meio... porque a gente vai fazer uma notícia junto com o panorama, né? E Mas eu não deixa sei eu se falar vocês querem... antes, Silas, Fala um à minutinho. vontade. Aproveitando. É porque você falou da segunda onda, que a gente de fato está numa decadente em São Paulo, no Rio e tudo mais, mas já saiu um cara, chama José Orleana, da Fiocruz, e ele falou que a Amazônia já está numa segunda onda, o Manaus, né, mais especificamente. Então, para a gente fica de ensinamento. Manaus voltou com as aulas, tem, sei lá, acho que pouco tempo atrás, eu acho que voltou atrás, mas já teoricamente, segundo um especialista da Fiocruz, que acho que é uma empresa que vale o nosso todo crédito sobre o assunto, já está numa segunda onda. Então, para a gente ficar, né, ligadão. E uma segunda... Só uma... Quem acompanha o... Como é que é o nome do mestre lá que você fala que parece comigo? Como é que eu esqueci o nome dele? O Átila, que só traz notícia ruim. Ele trouxe uma notícia da OMS, na verdade, mas ele é um mensageiro do caos. O mensageiro do caos! Que, segundo a OMS, a gente só vai ter uma imunidade real show de bola em 2022. Ou seja, amiguinho, se lascamos, né? Mas assim, Isso se todo mundo tomar o remédio do Sidney Oliveira, né? Que dá aquela fortalecida na imunidade. O Sidney coronaviral é o... Eu não sei se a gente pode ficar falando essas coisas que a gente tá no YouTube, né? E agora é terra de todos os seres. Não, pode, a única coisa é que ele não vai financiar a gente, não vai patrocinar, eu acho. Não, mas o remédio é barato, a entrega é rápida. Ó, a entrega Nem precisa sair de casa. Das farmácias Sidney Oliveira, eu acho que é esse o nome. E provavelmente eu sei que tem uma farmácia pertinho de você. Ah, moleque, é metade do dobro. É bom. É muito bom mesmo. O negócio é muito bom. Pronto, Vitor, já falou? Já deu aí o seu... Ah, show, né? Já, vambora. E Bruno, quer falar alguma coisa de início ou não? Então, eu não quero falar, não. Então, a notícia é a suspeita de contraindicação grave na vacina AstraZeneca que é uma vacina contra a Covid, que está em fase de testes 3, faz os testes serem paralisados temporariamente até se averiguar os fatos. Essa vacina é uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A reação adversa, se de fato foi causada pela vacina, que ainda não sabe, ela foi descrita como séria num artigo de uma revista científica chamada STAT. A Zeneca disse que a suspensão do estudo foi uma ação de rotina que ocorre quando há um efeito que ainda não foi explicado no estudo, ou seja, um efeito que não estava previsto nos resultados a partir daquele método, a partir daquela experiência, daquela fase. Eu previ
todos a partir de um método científico, a partir de experiências, eu previ todos os contraindicações, como fala, cara, os efeitos colaterais, e um efeito colateral novo apareceu e precisa ser estudado se esse efeito colateral foi devido à vacina ou por qualquer outra razão. É isso. No mais, o ministro interino, pasmem, o Brasil está há mais de 2 meses, ficou mais de 2 meses com números acima de 1.000 casos diários de morte por causa da Covid, e nós estamos indo para o 4º mês sem um ministro efetivo na pasta da saúde. Nós temos lá um militar, que é o Eduardo Pazuello. O Pazuello, carioca, ele disse, sem saber da informação, né? Antes de saber da informação, horas antes de saber da informação, que possivelmente a vacina seria aplicada no Brasil até janeiro. E numa live, né, que tinha uma garota de 10 anos, não sei se vocês chegaram a ver essa live, eu até fiquei assustado, que é uma youtuber mirim, ela foi convidada para participar da live do Bolsonaro e fez essa pergunta para o Pazuello, e o Pazuello disse que em janeiro possivelmente a gente teria uma vacina. A gente não sabe se ele estava falando desta vacina, da AstraZeneca, mas se foi, acho que caiu aí, né, foi tipo um tiro na água do Eduardo Pazuello, porque essa vacina provavelmente irá atrasar um pouquinho mais, porque até se descobrir o que aconteceu, ela terá os testes paralisados, e serão paralisados temporariamente. Vai lá, começa aí, Bruno, fica à vontade. Só para esclarecer, esse fato que aconteceu, ele é comum durante esse procedimento metódico onde você colhe experiências. Então, no caso que você tem uma situação adversa que você não esperava, até você identificar se esse caso, né, que o paciente, né, tá sentindo, até você identificar se ele é devido ao remédio ou não, demora. E é bom que demore, porque você precisa ter toda a certeza para poder saber se vai continuar ou não. Isso envolve muito dinheiro, envolve tempo e trabalho. Então, isso apesar de ser comum, agora que a gente espera muito, soa como se fosse um desastre, mas não é, né? E fora, isso pode acontecer com várias outras vacinas da Covid-19 que estão em testes. Inclusive com a vacina russa, que avançou muito rápido em alguns procedimentos, por causa disso que aconteceu com a AstraZeneca, ou Silas? Isso, acho que é Zeneca. Então, devido justamente devido à possibilidade de poder acontecer isso, que a vacina russa precisa de tempo. Qualquer vacina precisa de tempo, né? Porque ela vai percorrer o mundo, então ela precisa ter a segurança de que todos os gêneros de pessoas e de biologia, você vai ter essa segurança de que não haverá nenhuma situação radical e adversa. Um outro ponto que a gente pode discutir é a questão do método. O método científico, apesar de ser muito avançado hoje, ele é relativamente novo. Começou ali em 1630, algo assim. Novão. Se você pensar ali na história, por exemplo... Anteontem. Se a gente pensar, por exemplo, na medicina, que existe há mais de 3.000 anos, né, com Hipócrates, quase 3.000 anos, né, com Hipócrates. Se a gente pensar na geometria, que existe há mais de 3.000 anos, ou seja, se a gente pensar nisso que a gente chama de ciência, se você identificar a geometria como uma ciência, o método científico é novo. Se for pensar em Jesus, tem mais de 2.000 anos, olha aí, é novíssimo. Você entende? Então, pensando por esse lado, que já existia, por exemplo, a engenharia, sei lá, há mais de 2.000 anos, e o método científico ele existe há menos de 500 anos,
É novo. 400 e pouquinho, né? Faz a conta aí. 1630. Peraí. 30. Sobe 1, desce 3, não Isso. chega a 500. Dá 250 aí. 250. Isso aí, sobe por aí. De 1000 Então, a 0. o método científico é novo. E, apesar de tudo isso, ele já nos dá essa segurança toda de que as coisas precisam ser testadas, e elas precisam ser divididas, né? A divisão, ela está na essência do método. O método ali que a gente encontra o seu germe no discurso do método, do Descartes, é o livro chamado Discurso do Método. Na verdade, não é um livro, né? É a introdução de um livro. E aí, essa divisão entre várias etapas, ela é essencial para o método, né? E a compilação de todos os resultados, tudo isso nasceu no discurso do método, né? É simplesinho de ler, você pode ler. E é muito necessário. A gente precisa disso para ter a segurança, principalmente se a gente fala de algum material da engenharia, por exemplo. Se a gente não testar ele da forma necessária, você coloca ali um negócio no prédio, no outro dia cai. Olha aí. Como é a vida, né? Eu tô aqui com a mão levantada, quando eu abaixo ela some da tela. Olha, do nada, sumiu. Como é a vida, né? Eu acho que eu vou... Vai continuar? Não posso... Segue o jogo aí? Eu acho que eu vou nessa mesma linha de discussão, porque... Então vem. Talvez não no mesmo sentido, né? Assim, mas o valor do método nesse sentido. Eu vou usar aqui um pouco do Popper, que a gente usa muito o Popper aqui para falar de política, porque tem um texto lá, Utopia e Violência, que eu e o Bruno amamos, e o Vitor não gosta tanto assim, mas eu e o Bruno amamos esse texto. Mas o Popper é um filósofo da ciência, né? E o Popper, ele diz que a experiência que a ciência é a junção da experiência com o experimento, e no experimento mora o método, e na experiência mora o sentido, né? Mora o experimentar ali a coisa. E na ideia do Popper, para uma teoria científica ser confiável, ela tem que ser muito bem trabalhada metodologicamente, ela tem que ter um método bem determinado e também um método que possa ser falsificado. Saca só, não que um método seja falso, mas que ele possa ser falsificado. A teoria deve ser falsificável, ou seja, ela tem que pressupor que a gente consiga também captar pela experiência a falsidade dela. Vou dar um exemplo. A gente solta uma bolinha de tênis no chão e a gente tem a certeza, baseado nas experiências, utilizando o método e aí na regularidade que aquilo se repete diariamente, consecutivamente, várias vezes, a gente solta a bolinha, ela bate no chão e volta, e a gente ali, através do método, capta que isso funciona toda vez que a gente faz. Então é bem seguro, o método científico está ali, eu solto a bolinha, uma velocidade e tal, ela cai, eu consigo capturar isso se repete rotineiramente com regularidade, né? Só que, por que essa teoria é falsificável? Porque se amanhã eu soltar a bolinha e ela transpassar o chão, eu vou conseguir experimentar também isso. Então ele diz, a teoria científica só é válida se a gente também conseguir capturar, através da experiência e do método, a sua falsidade. Vou dar um exemplo de uma teoria que não é falsificável. Deus existe. A gente não consegue captar de maneira empírica ou a partir do que ele chama de raciocínio indutivo, da indução, que Deus exista ou não. Então, ela é uma teoria que não é falsificável. Então, ela não é uma teoria científica confiável. E aí, a gente vê que o quão isso se apresenta aqui nessa vacina. E é legal, porque a gente ia fazer o contraponto da vacina russa, né, Vitor, Vitor e Bruno, que ela pulou algumas etapas, confiando muito que a experiência está funcionando, tal, mas o método dela talvez não seja tão seguro. E nessas situações, ela não está seguindo toda a metodologia, ele segura, porque nessas situações que envolvem a vida das pessoas, se em alguma vez algum movimento deu errado, a gente deve evitar. Ou seja, se em alguma vez a gente pulou a fase 3 e deu errado, deu ruim, matou gente, trouxe efeitos colaterais muito graves,
a gente tem que evitar. Por isso serve o método, para que a gente consiga quase eliminar, com a esperança de eliminar ao zero o erro, ou chegar muito próximo, que o erro seja, tipo, não exista, que o método consiga capturar o erro antes de que aquilo seja posto de fato em produção, porque assim a gente salva a vida. E um grande exemplo disso, de experiência sem método, foi a explosão lá de Beirute. Se guardava um material altamente explosivo, sem utilizar do método recomendado pela ciência, porque rotineiramente, regularmente, aquilo funcionava, mas aquilo não estava seguindo os métodos que a ciência diz, em algum momento isso pode dar ruim. E o que aconteceu? Aquela explosão gigantesca. Então, por isso, talvez o medo com a vacina russa. Cara, pode dar certo? E se der certo, cara, eu vou vibrar junto. Mas, cara, se tem uma possibilidade de dar errado e tem essa possibilidade de matar alguém, o método deve ser seguido para que a gente não tenha esse problema, né? Eu não sei o que vocês pensam. Sim, não, faz todo sentido. Isso traz alguma... o fato de dar errado esse teste agora, ou esse passo atrás agora, é o que traz a confiança de que eles estão fazendo um bom trabalho, ou um trabalho rigoroso. Talvez não seja bom a ponto de dar certo, talvez seja tão rigoroso que dê errado, e talvez as pesquisas sejam abandonadas. O investimento que o Brasil fez, trazendo um pouco para a questão mais material, e a gente vê como funciona a ciência, nesse caso do Pazuello, que o Silas trouxe, a gente pode colocar na balança o fim eleitoreiro, que uma pessoa pode fazer da questão, e a ciência tratando de forma séria como deve ser. Então tem o Pazuello falando, em janeiro já tem. E o Silas colocou em xeque se seria essa, e tudo indica que sim, porque é quem a Fiocruz já tem um acordo, o governo federal em si já tem um acordo para trazer a vacina, o acordo com a vacina de Oxford, da AstraZeneca. Existe um segundo acordo no Brasil, que é com a vacina chinesa, mas esse acordo não é a nível federal, ele é a nível estadual, de São Paulo, que é no Instituto Butantan. Então, tudo indica que sim, era essa a vacina que o Pazuello estava falando, só pode ser essa vacina que ele estava falando. Enfim. Como o Pazuello, acho que mostra... olha que interessante, como o Pazuello não seguiu o método, né? O Pazuello ignorou o método em nome... Olha como isso é perigoso, né? E ele faz uso... Exato, ele faz o uso eleitoreiro disso, de ser o primeiro, de trazer a notícia boa, né? Enquanto a gente só vê notícia ruim, quem traz a notícia boa é visto como uma pessoa do bem, falou, caramba, ele está trabalhando para dar certo. O que é falso, né? É um caráter populista eleitoreiro ali que ele tomou sem saber, sem ter lógica alguma, tanto que a OMS, eu trouxe no panorama, a notícia que a gente só vai ter uma imunização de rebanho considerável em 2022, o que é muito triste, é triste pra cacete, é decepcionante, mas é o real, infelizmente. Daí trazendo um dado que o Bruno falou no começo, que é comum, essa vacina, só um dado mesmo, essa vacina mesmo, ela já teve um caso no teste de segunda fase, um caso muito semelhante, que foi eu não sei exatamente, mas foi uma questão no cérebro, uma complicação no cérebro que a paciente teve, ela não estava tomando placebo, ela de fato tomou a vacina, e foi muito parecido com a segunda, e na segunda, quando deu na segunda fase do teste, entendeu-se depois de estudo, isso foi muito rápido, Silas, é possível que essa vacina volte a ser estudada e volte aos testes ainda essa semana, porque agora vão se dedicar bruscamente em cima dessa única pessoa que teve um efeito adverso, e possivelmente vai ser muito rápido, vai saber se foi de fato a vacina que causou a complicação ou não. Se não foi a vacina, ótimo, muito provavelmente vai se perder muito pouco tempo, porque foi descoberto essa semana e muito possível saiba se foi a vacina ou não ainda essa semana. Se a gente entende que na terceira fase é onde se testa o maior número de pessoas, muito mais que na primeira e na segunda, é possível de se entender que é a fase que vai ter mais complicações. Então, sem alarde, é possível que essa semana ainda tenhamos notícias boas, voltemos a ter notícias boas sobre essa vacina. E tem a vacina da chinesa, que está na mesma fase, eu esqueci o nome da empresa, mas que tem um acordo com o Instituto Butantan e o Estado de São Paulo. E talvez é por isso, e até daí, falando da questão eleitoreira, que o Pazuello tem esse tipo de fala, porque ele é sabido a rivalidade do governo Bolsonaro com o Dória.
que teoricamente, politicamente pensando, ele encabeça a vacina do Estado, não a do governo federal. O Dória é comunista, né? Fez aliança com a China, grande Dória. Acelera a China. Como falar acelera a China em chinês, Vitor? Você que é Você quer em cantonês? Você quer em cantonês? Mandarim, quero em mandarim, Em mandarim? Depois em cantonês. Em cantonês? Cantonês, cito, né? Eu falei em cantonês, né? É assim. Ai, fala em mandarim agora pra gente, por favor. Cara, eu não aguento isso, cara. Isso é muito engraçado. Você que não tá vendo no YouTube? Cara, você que não tá vendo no YouTube, quanto isso é engraçado, cara. A cara que o Vitor faz é muito boa. Ô Bruno, você acredita? Eu tô numa onda de que, cara, existe uma possibilidade aí latente de que a gente passe uns longos anos não, mas um longo ano aí sem a vacina. Eu tô quase descrente que a gente tem uma vacina até o fim do ano. Na verdade, eu tô descrente que a gente tem uma vacina até o fim do ano, a não ser que a russa aí se desponte como uma vacina interessante. Mas eu tenho medo de nascer um terceiro olho no meio da minha testa, um pinto no meio da minha testa. Eu tenho medo de acontecer isso. Mas, Confesso. ô Silas, se eu não me engano, a vacina da H1N1, ela foi desenvolvida da forma mais completa em pouco, acho que foram 1 ano e 1 mês, alguma coisa assim. Foi a vacina mais rápida, né? Da história. Isso. Eu acho que pode ser, sim. Tem muitas vacinas em desenvolvimento. Eu estava vendo um documentário na Cultura dizendo, né, que é o maior investimento e a maior colaboração científica da história, né, a vacina para a Covid. Nunca se teve uma colaboração e tanto investimento em uma vacina como está se tendo com a Covid. E, óbvio, tudo fruto também hoje do mundo dos data lakes, né, dos big datas, a informação, a internet super desenvolvida, a internet em banda larga nos 4 cantos da Terra, né? Então a gente consegue compartilhar isso de maneira muito mais efetiva hoje em dia. Esperemos, né? Essa é a esperança. A notícia é, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos primeiros 10 dias do mês de setembro, houveram mais de 12 mil focos de calor na Amazônia, no território amazônico brasileiro. Isso é uma alta de 110% no mesmo período do ano anterior, 2019. Para quem não sabe, antes de 2020 é 2019, assim, 19 e 20, aí um antes é 19. É bom ressaltar, não estamos dizendo que as queimadas na Amazônia em 2020 são maiores que 2019. Estamos dizendo que agora em setembro, nos primeiros 10 dias, houve um aumento exponencial comparado ao ano passado. E levantou-se muitas discussões a respeito das ações e políticas públicas do governo referente à preservação da floresta amazônica. E aí o que desencadeou foi uma guerra política a respeito desse tema, os eleitores que defendem o governo dizendo que não há queimadas na Amazônia, isso é uma fake news, e inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Salles, o ministro do Meio Ambiente Salles, postaram um vídeo criado por um grupo de agricultores do Acre, dizendo que não havia, que não existe a Associação de Criadores do Pará, a Acre Pará, que reúne pecuaristas do estado do Pará. É um vídeo de 1 minuto e 30 segundos, onde uma criança nega as queimadas que estão acontecendo na Amazônia. Ela diz: você está sentindo cheiro de fumaça? Claro que não, pois a Amazônia não está queimando novamente, uma referência ao ano passado, porque o ano passado nós tivemos uma temporada de queimadas muito alarmante e destruidora. Essa discussão ganhou muitos saltos, né, porque até o Leonardo DiCaprio entrou na discussão mais uma vez, criticando o governo Bolsonaro, fazendo uma pergunta: você está do lado da Amazônia ou do Bolsonaro? E uma informação curiosa é que nesse vídeo dos apoiadores do governo, da Associação da Acre Pará, eles colocam lá um animal que é próprio da fauna da Mata Atlântica, não existe na Amazônia, que é
o mico-leão dourado. E aí eles dizem que o erro, foi um erro mesmo, mas, cara, os caras colocaram ali até um animal que não existe para poder defender que não existe queimada. E aí, manos, de fato as queimadas estão existindo, isso não é mentira, tá? Como eu disse, o INPE trouxe um relatório dos primeiros 10 dias, você pode encontrar isso na página do INPE na internet, no Twitter do INPE, na internet, Twitter oficial, tem um gráfico mostrando a elevação comparado ao ano passado nos primeiros 10 dias do mês de setembro. Caímos na pós-verdade de novo, Bruno? Qual é a discussão aqui, os males disso? Leva para onde você quiser, porque você é o nosso ambientalista aqui. Don't worry. Vai. About a feast. Essa coisa aí de queimar, esse com o assunto Bruno de mesmo. queimar, nem sempre é bom. É o que eu falo para os meus amigos, quando eles falam, queima, tem que queimar. Pá, eu não vou contar a conversa inteira, né, porque fica chato. Mas nem sempre é bom, e é isso que a gente precisa ter em mente. No caso das queimadas desse ano, que, salvo engano, nos primeiros 9 dias, ela são, em comparação aos mesmos dias do ano passado, né? Os primeiros 9 dias do mês de setembro, as queimadas elas são em número maior do que no ano passado. E o que isso indica? Isso indica uma discussão, um estudo que precisa ser feito. Todo ano, essa discussão começa junto com as queimadas. Essas discussões sobre o meio ambiente são efeito das queimadas que acontecem todo ano. Essas queimadas são naturais? Sim, são naturais, dessa época do ano e desse meio onde elas acontecem. Só que elas precisam ser monitoradas. Mais do que isso, a gente precisa sempre entrar na discussão do meio ambiente no Brasil, porque desde 2005, quando teve um crescimento econômico muito grande, se você entrar no site do INPE, por exemplo, e buscar um gráfico do desmatamento de 2005 até, sei lá, pode ser 2015, você vai ver que tem alguns picos, principalmente em 2005, muito grandes, e junto com esses picos de desmatamento, você tem os picos de queimada, do aumento da queimada. Ou seja, se em 2005 teve um pico muito grande de desmatamento, se não teve, você pode entrar lá para ver. Em 2006 e 2007, você tem um aumento muito grande de queimada. E no governo Dilma, a mesma coisa, né? Você tem um aumento muito grande, eu não vou lembrar o ano agora específico, faz tempo que eu vi esses dados, mas 2015 e 2017 são os anos, as maiores queimadas da história do Brasil. Então, isso aí, em 2000... Não, desculpa, de governo Dilma é 2012 e 2014. Perdão. Isso. Mas a questão é que, assim, um ou 2 anos antes das maiores queimadas que teve no Brasil, você também teve os maiores desmatamentos do Brasil. Então, a gente sabe que é associado desmatamento e queimada. A queimada é normal. O desmatamento ilegal, ele não é. O desmatamento legal, você pode tirar tanto de árvore, desde que dê um tempo mais ou menos dela crescer e tal. Existe isso na lei ambiental. Mas quando tem muito desmatamento, e no Brasil tem muito desmatamento ilegal, infelizmente, a consequência disso é o aumento da queimada. E, apesar de os animais daquela região que sempre tem queimada essa época do ano, eles estão acostumados a fugir, eles estão acostumados a se esconder, mas quando a queimada aumenta mais, ela cresce mais do que devia, esses animais não conseguem fugir. Então você tem uma perca da fauna e flora e uma perca também da questão dos animais, né, da biologia daquele local. Então, por isso que essa discussão ela tem que existir e existe. Houve queimada, aumentou um pouquinho, o governo tem que ser pressionado, sabe? Porque se a gente descobre que esses 9 dias
que cresceram esse ano em relação ao ano passado, eles vão continuar o 11º sempre aumentando, a gente sabe que a gente vai perder muita coisa com isso, e sabe também que isso foi consequência de um desmatamento, provavelmente. É preciso ressaltar que a terra e o meio ambiente, de forma geral, ele não é totalmente preciso, ele é impreciso. Tem épocas que o meio ambiente ele é mais frio, tem época que é mais quente, né? É por isso que a gente tem as eras. E eu já falei isso em alguns episódios, algumas pessoas podem falar, está crescendo o número de queimadas porque a tendência da Terra é ficar mais quente, dependente do ser humano. A discussão é que talvez tudo isso que está acontecendo, a Terra está ficando mais quente, devido à ação humana. Então, a era que a gente vive hoje, né, teve o Mesoceno, bababá, a gente estaria no Antropoceno, que é a era onde o ser humano tem a capacidade e força suficiente para alterar a Terra, o clima da Terra. Então, não pode ser descartada a opção de que todo esse crescimento de queimadas, de desmatamento, enfim, é um efeito da ação humana. É isso, só tudo isso. Eu vou trazer um dado aqui para falar porque eu também vou na onda do Bruno. Eu acho assim, primeiro que a gente não põe na conta do governo Bolsonaro, pelo menos eu não coloco as queimadas, porque as queimadas, como o próprio Bruno disse, são naturais. O que eu coloco na conta do governo é o desmanche da estrutura para combater tanto as queimadas e o desmatamento. A gente fez um desmanche dos financiamentos públicos para organizações que ajudam a preservar a floresta e a combater as queimadas na floresta. Vide que nos últimos anos a gente refutou, a gente falou em muitos episódios do Piloto Central, a gente afugentou recursos da Dinamarca, da Alemanha e recursos internacionais, e tiramos do cenário do debate as organizações mais efetivas no combate ao desmatamento e às queimadas, na preservação da floresta amazônica. E é isso, a política ambiental do governo Bolsonaro é uma política que está desmanchando toda a estrutura de proteção à floresta amazônica. Eu acho que é aí que mora a discussão. E assim, as consequências disso, além da consequência filosófica, né, da ganância, né, do desejo de produzir mais e mais e mais a custo da deteriorização do planeta, é moralmente nefasta, né? É moralmente, eticamente bruta, né? A gente está destruindo o mundo em nome de uma riqueza que é temporária, e sendo que a gente não está pensando nem nas gerações posteriores. Isso é completamente nefasto, criticável, antiético, imoral, mal, né? Em última análise. E então essa é a discussão maior aqui. A discussão, quando se bate no governo Bolsonaro, é porque o Salles, numa reunião ministerial, enquanto está todo mundo preocupado com a Covid, ele fala: vamos passar a boiada enquanto está todo mundo focado em outra doença. Ou seja, nós não temos responsabilidade alguma com a preservação do meio ambiente. E se você não tem, em última análise, responsabilidade alguma com isso, você não tem responsabilidade alguma com o futuro dos meus filhos, por sinal, com o futuro dos filhos dos meus filhos. Ou seja, isso é desumano, em última análise. Isso é desumano e desnecessário. Hoje é possível, o Bruno já comentou várias vezes aqui, as diversas tecnologias de desenvolvimento e produção que não ferem o meio ambiente, ou que agridem o mínimo possível o meio ambiente, que dá tempo a ele de se recompor. Então, acho que mora aí a discussão. E eu só queria trazer um dado, que é um dado entregue pela Human Rights Watch e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é o IPAM, juntamente com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. Eles analisaram na região amazônica, no Brasil, né, o aumento de casos respiratórios com substâncias
o aumento de casos respiratórios nos hospitais, o aumento de doenças respiratórias tratadas nos hospitais, onde as substâncias que estavam no pulmão das pessoas eram resíduos de fumaças da floresta amazônica. E no ano passado, a gente teve cerca de 2.000 hospitalizações, caramba, hoje está difícil, 2.000 hospitalizações, provocadas, 2.000 hospitalizações respiratórias com doenças respiratórias provocadas por resíduos das fumaças das queimadas da floresta amazônica. Ou seja, além de tudo, isso faz mal para a saúde das pessoas. Além de tudo, isso faz mal, além de fazer mal ao meio ambiente, além de fazer mal a fauna, a flora, faz mal à saúde das pessoas. Então, olha os gigantes motivos para que a gente preserve a floresta. E entendo, a nossa crítica está voltada à falta de políticas de combate e de preservação. Nos últimos anos, o que a gente viu foi fuga de recursos e um desmanche das organizações e um desmanche da proteção da floresta amazônica. Vai lá, Vitor, acho que eu falei até demais. Não sei se você quer complementar. Bruno, também fica à vontade. Sim. Eu discordo de você, não na sua fala inteira, mas só do começo, quando você fala que você não culpa o governo por isso. O governo, para além de não ter políticas públicas para o combate, ele é um incentivador maior desse tipo de queimadas quando elas são criminosas e feitas intencionalmente. A gente já falou bastante de todos os desmanches que houveram no INPE, do Instituto Amazônia, enfim, acho que nem vale a pena retomar tudo. A fala do Salles naquela reunião do capeta, enfim, parece que foi feito no inferno, né, aquilo lá. Tava o demônio, o capeta, o sete pele, todos juntos, falando. Enfim, mochila de criança, né? Mochila de criança. Mochila de criança, que sempre fica nas costas dos inocentes. Todos todo mundo junto. Enfim, então, assim, eu acho que é o principal responsável de longe. A gente sempre foca nossos olhos na Amazônia, até porque é o bioma mais conhecido, onde o Brasil é reconhecido internacionalmente, onde as celebridades internacionais focam seus olhares e suas críticas. Mas se a gente pega o que está em maior voga hoje, para além da Amazônia, que também está pegando fogo pra cacete, é o Pantanal. E quando a gente isola o Pantanal, é a maior queimada da história, assim, desde que o INPE começou a medir. Eu estava lendo uma matéria antes do programa do National Geographic, mas ela tem alguns dias, nessa matéria falava que 12% do bioma estava em chamas. Daí eu peguei e falei, será que ainda está atual? E acabei de abrir uma da BBC, que já é 15% do bioma do Pantanal. O Pantanal Mato Grossense nunca viu algo igual, e existem relatos de pessoas que vivem ali que nunca viram algo igual no bioma, e a gente está recortando no Pantanal, sobretudo o Mato Grossense, que é uma região conhecida de grilagem, de grandes territórios para cultivo de soja, enfim, de tudo isso que o Brasil exporta para cacete, menos arroz está na entre-safra, eu acho, não sei o que aconteceu com o arroz, não tem arroz, mas enfim, que é uma região bastante conhecida pelo agronegócio, vamos dizer assim. Então, assim, a gente pode, e daí eu estava lendo na matéria do National Geographic, de fato, há uma seca maior dentro de 47 anos. Eles explicam uma coisa, a questão da biomassa da terra, que eu não sei dizer mais tecnicamente, mas quem vê a matéria do National Geographic vai conseguir entender melhor. Há questões naturais, de fato, que estão influenciando essa elevação do número de focos de incêndio. São muitos, mais de 2.000, se eu não me engano. Porém, não me parece, e a matéria diz isso, que são todas, a queimada é totalmente responsável, são naturais, digamos assim, né? A gente é difícil a gente falar porque a gente não tem dados, né? Fica tudo ali, a gente fica na especulação. Não tem prova para falar, o cara tacou fogo, mas é muito provável e é notório que o governo é um incentivador desse tipo de ação. Quando ele publica um vídeo, não dos nativos indígenas, mas dos agricultores, como o Silas trouxe, ele tem um lado nessa discussão. E eu acho que pautar isso um pouco no meio daquela coisa, que pena e tudo mais, acho que é uma questão de
brigar politicamente disso, porque a política que tem feito a diferença nisso. É um lamento, né? Assim, porque eu digo isso? Porque as maiores queimadas do Brasil não foram em governos Bolsonaro, tá? Foi em 2017 e 2015. São as duas maiores queimadas da história do Brasil. Os anos que tiveram mais de 100 mil focos de queimadas anuais. O ano passado que a gente teve uma crise global, né? Uma discussão global, que a Greta entrou na história, que o DiCaprio entrou na história. E aí eu tomei partido, né? O DiCaprio entrou na história, quem for contra o DiCaprio, eu vou contra também. E eu já deixo isso claro aqui. Se o DiCaprio dizer que comer cocô é certo, eu vou comer cocô e quem achar errado, tá errado. Pra mim, não tem problema nenhum. O ano passado foi 89 mil. A grande questão é isso. Imagina que o desmonte desse aparato de preservação, a gente fica olhando, cara, isso podia ser menos. A gente poderia estar combatendo isso. A gente poderia estar tentando incentivar, porque isso eu concordo, né? O governo não é dos incentivadores da preservação. Ele começa a compreender porque o mundo também se posicionou, né? O acordo lá com a União Europeia está sofrendo um alto risco de não ser confirmado se o Brasil não assumir seus compromissos ambientais. Então, tem toda essa discussão também, né? Bruno, quer falar alguma coisa aí para concluir? Não, só para citar um dado, são dois dados cruzados que você falou, né, do link entre preservação ambiental e poluição. Tem um professor, Pedro Luiz, ele é coordenador do programa de pós-graduação em ciência ambiental da USP. E tem uma matéria dele muito interessante que ele cruza os dados entre doenças respiratórias distribuídas na cidade de São Paulo, ou seja, os bairros com pessoas que mais morrem por doenças respiratórias, que mais morrem, né? Não é que tem uma tossezinha, os bairros de São Paulo onde as pessoas mais morrem de doença respiratória, e o nível de poluição desses locais. É claro que envolve muitas outras coisas, além de queimadas e meio ambiente, mas a questão é que os bairros que têm o maior nível de poluição são os bairros que as pessoas mais morrem de doenças respiratórias. Ou seja, há um link direto entre o seu ambiente que você vive, o ar que você respira e a sua saúde. Isso é uma informação tão antiga, mas que a ciência só veio comprovar, né? Uhum. De fato, você tem total razão quando você fala isso. Porque, cara, todo mundo já sabe disso. A minha mãe já dizia, sai da fumaça que faz mal. Sempre teve essa... Vocês não precisou de um cientista para mostrar que ela tá certa. Que minha mãe tá certa. Caramba. A notícia é: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu em sua coluna no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo, no último domingo, dia 6 de setembro, que o movimento que permitiu a emenda para a reeleição foi um erro. Vou abrir aspas, devo reconhecer que, historicamente, foi um erro. Então, não consigo imitar ele tão bem quanto imito o Bolsonaro. Que a minha imitação do Bolsonaro é perfeita. Assim, quando as pessoas vão e falam, nossa, o Bolsonaro tá no piloto central, caramba, que coisa. Eles ficam até impressionados. Na verdade, olha aí, apareceu aí, e Bruno, na semana passada você não quis imitar, né, cara? É muito fácil imitar, depois te dá uns toques. Vou abrir aspas para o Fernando Henrique. Devo reconhecer que historicamente foi um erro. Se 4 anos são insuficientes e 6 anos parecem ser muito tempo, em vez de pedir um quarto ano, em vez de pedir que no 4º ano do eleitorado, eu vou refazer, em vez de pedir que no 4º ano o eleitorado dê um voto de tipo plebiscitário, para que se tenha mais um ano de mandato e tenha 5 e ponto final, eu resolvi fazer a emenda para reeleição. Tinha em mente o que aconteceu nos Estados Unidos. Visto de hoje, entretanto, imaginar que os presidentes não farão o impossível para ganhar a reeleição é ingenuidade. Ou seja, ele reconheceu que fazer a emenda para a reeleição foi um erro. E eu quero fazer um panorama aqui, que na época houve uma matéria muito famosa da Folha de São Paulo, alegando
que houveram compras de voto na Câmara e no Senado para aprovação constitucional da reeleição. Ou seja, a reeleição, para ser aprovada, teve que haver uma emenda constitucional, uma mudança na Constituição brasileira para que pudesse haver a reeleição. Então, no dia 13 de maio de 1997, a Folha trouxe uma manchete que 2 deputados haviam delatado que receberam R$200 mil para votar a favor da reeleição no Congresso. O caso foi arquivado, na época, pelo que a gente chamava de engavetador geral, que era o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, e não foi investigado. E os 2 deputados, que eram o Ronivon Santiago e João Maia, até pediram a renúncia de seus cargos e foram absolvidos pela Câmara e pelo Senado. Aí, no fim, no dia 4 de junho de 97, o Senado aprovou em segundo turno e o Fernando Henrique pôde se reeleger. E aí, manos, para vocês, é bom ou ruim a reeleição? Vocês acham bacana? Foi um erro mesmo? FHC tem razão? E aí, quem vai? Deixa eu escolher aqui quem foi. O Bruno foi primeiro na outra. Vai, Vitor. Eita, que essa a gente vai no escuro. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Ainda que ele tenha razão. Não muda nada. Nossa, 23 anos. Puta, errei. Puta merda, ó. Não devia ter feito aquilo. Puta, comprei um cara dali do puta pra votar a reeleição. Puta, que vacilo, ó. Deixa eu tá abrir bom. aspas aqui. Ele também tem uma fala a respeito da compra de votos. Ele fala, ó, se houve compra de votos, ele diz, provavelmente, mas não foi eu que fiz, não foi o PSDB que fez e não foi o governo federal que fez. Ele disse que tinha maioria à época e que não parecia que ele tinha maioria e havia uma vontade parlamentar muito grande de votar a favor da reeleição. Então, ainda que tivesse, provavelmente seria, ainda se tivesse ou não, é provável que seria aprovado. Até porque, junto nessa votação, havia um lobby muito forte para as prefeituras e para os governos de estado. Também foi aprovado nessa mesma votação a possibilidade de reeleição. Então havia um lobby muito grande, imagina, um monte de prefeito envolvido e tudo mais. Mas, pois bem, acho que eu queria trazer, assim, é que, eu não sei, a gente tem uma noção muito individual, acho, nessa de pegada, porque se a gente pegar, por exemplo, São Paulo, a gente tem um governo do estado, do mesmo partido, com as mesmas ideias políticas, desde 95, e a gente não discute se é um governo, sei lá, antidemocrático, a gente fala que está há muito tempo no poder, mas não parece que é um problema, ainda que seja a mesma metodologia. É o mesmo partido ditando as políticas públicas do estado de São Paulo. Quando a gente fala de reeleição e problematiza isso em cima de uma pessoa, parece que a gente está individualizando um fato que não é individual. Se o PT continuasse no governo Lula, e como fez com a Dilma, e ficaram quase 4 mandatos, é uma continuidade de uma política, de um projeto político. Para isso existem partidos. Eu acho que nos últimos tempos, no Brasil, me parece, acho que nos últimos tempos não, acho que eu não sei analisar historicamente, mas me parece que o Brasil nunca teve um senso de partido tal qual eu vejo em outros países o tem, a noção de uma ideia de pensamento conjunto, e a gente vai nesse partido colocar e ir andando e caminhando, tentando implementar essas ideias dentro de uma nação, dentro de um estado, dentro de uma prefeitura. No Brasil, a gente tem uma noção totalmente individualista, que fala, então, uma pessoa que vai definir os rumos da nação. Isso é falso. Então, acho que a gente pode até problematizar a questão da reeleição. É óbvio que existe a questão de, chega no finalzinho do mandato ali, o cara já não trabalha mais para o país, ele quer trabalhar para a reeleição dele. Existe essa discussão, uma discussão muito nossa, eu acho que para outros países também, mas nossa, é muito importante esse fato. E eu acho que se dá o fato também da gente transformar política em carreira, né? A política não se transforma, não é um espaço de transformação, de levar a sociedade para um lugar menor, virou carreira. Então, se a gente isola o Brasil nesses modos que a gente tem hoje, acho que é um problema a reeleição, de fato. Mas eu acho que tentar expandir também é interessante, porque essa noção individual de se fosse o FHC, mas se não fosse o PSDB, provavelmente a continuidade da ideia do partido continuaria como é em São Paulo desde 95, entendeu? Então, na sua opinião, talvez o parlamentarismo fizesse mais sentido do que o presidencialismo até.
Você vai pensar não muito sei, mais eu confesso que partidariamente. talvez. Eu não tenho uma opinião muito formada. Tenho que estudar mais sobre parlamentarismo, mas talvez. Porque é óbvio, né? É, não se faz política com uma pessoa só. O cara talvez tenha uma imagem de um líder, ele traz emoções, ele tem uma, sei lá, carismático e tudo mais. Mas não é ele que faz a política. Não é o Ô, Bolsonaro Vitor, unicamente que está comandando o país, ainda que ele seja o testa de ferro. Uhum. Ô, Vitor, mas você não acha que essa questão de que a pessoa que assume a presidência, ela está trazendo um ideal, né? Como você diz, e várias pessoas querendo implementar esse ideal. Mas o Bolsonaro, por exemplo, ele elegeu um monte de gente junto com ele, depois saiu do partido, ele é sem partido até hoje, e ele meio que mete o louco com as ideias dele. Parece que ele que está carregando uma ideia, sabe? Que não é uma pessoa. Então, nesse caso, a Dilma foi muito parecido, porque um bom, uma época assim, até o PT era contra a Dilma, né? Então, porque ela estava tentando fazer as coisas por conta própria. Então, talvez a pessoa que suba ali no presidencialismo que a gente está, ela tem poder demais. E, nesse caso, como o Silas falou, eu sou mais a favor do parlamentarismo, né? Que o partido, só para explicar, né, a ideia aqui que o partido vencedor com mais cadeiras no parlamento indica o chefe executivo, né, que seria o primeiro-ministro, sempre assim. Isso. É isso, Bruno? Não, isso. Ah, eu também acho que assim, eu não acho ruim, até estava lendo algumas coisas que existem pesquisas que indicam que prefeituras e governos com administrações prolongadas possuem políticas públicas mais efetivas, porque você tende a manter uma unicidade de ideia que vai desenvolvendo as políticas. Porque no Brasil é tão personalizado que, por vezes, a gente ignora até as coisas boas que o partido anterior ou o presidente anterior fez em nome de uma guerra ideológica, não sei qual o nome dessa guerra, que foge do bem público, né? Então você tem ali até uma coisa. A gente teve muito tempo a discussão do Bolsa Família. Pô, nas condições do Brasil, é uma ação de governo, uma política pública é fundamental, essencial. E a gente ficou discutindo se tinha que manter ou não, o PT abraçando como seu, dizendo que se o outro governo entrasse ia tirar, o Bolsonaro sinalizando que era contra, que tiraria. E aí a gente tem sempre rupturas muito drásticas no Brasil, até por uma falta de compreensão política e até por uma paixão exacerbada na discussão política, que é menos racional e muito mais apaixonada, muito mais. Eu penso com o estômago, né? Eu voto ali porque eu odeio o Lula, não porque o Lula. Eu não tenho uma razão com argumentos, com dados, que digam, não voto no Lula por causa disso, ou até com ideais, né? Não, é porque o personagem Lula me incomoda, ou porque o personagem Bolsonaro me incomoda. E é muito difícil mesmo, porque a gente cai de fato no personalismo. A gente tem os apaixonados, no Brasil tá bem isso, né? Polarizando a discussão e a gente quase não enxerga uma terceira não, mas uma outra saída. E aí, democraticamente, glória a Deus, vão ficando para trás, né? 98% dos brasileiros, diria o Meirelles, ficam sem uma saída, entendeu? E eu não acho ruim em si a reeleição. Eu acho que para o contexto brasileiro é ruim, porque a gente não tem uma discussão política madura, nem uma democracia madura, né? Parece que nos últimos anos a gente começou a querer entender mais sobre isso, devido à guerra que está a cada eleição, e as pessoas querem entender para não ficar ruim nos debates de Facebook, né? Eu só comecei a ler de direita e esquerda porque eu não queria perder no debate de Facebook. O cara me dava uma ali, o que é comunismo? Eu tinha que dar uma estudada do que era o comunismo. Aí o que é? Eu tinha que saber algumas coisas. Aí isso vai ajudando a gente a se educar um pouco. Mas eu acho que eu acho ruim, cara. No fim, eu acho ruim. Eu acho que. E talvez até penso que. Não, assim, o partido até concordo que possa se reeleger, mas num regime presidencialista,
Eu acho ruim a reeleição, cara, porque vira uma coisa muito mais próxima do carisma, e a gente que teve um programa especial sobre fascismo, né? Essa coisa carismática se aproxima muito de um líder autoritário, né, cara? E aí é muito perigoso. O Bolsonaro flerta o tempo inteiro com isso, né? Mas, por exemplo, se você não tem reeleição e você tem um presidente extremamente carismático, populista, ele vai eleger outra pessoa, um poste. No É, Brasil isso não faz muito sentido, Silas. O Lula parou de, digamos, nessa lógica, né? Não lembro influenciar. muito bem. Mas ele digamos, no último ano ali do segundo mandato, em vez de fazer política, ele começou a fazer para Dilma. Ele criou a continuidade no poder, mas não para ele, para o partido. Por isso que eu falo que isso é natural. E se não for Então, personificado, o Lula é uma pessoa muito, né, que traz essa personificação do político, líder e tal, muito carismático, mais Bolsonaro para alguns, mas se ele não fizer para ele no segundo mandato, imagina que o Bolsonaro vence, eu nem sei se vai ter reeleição, porque tá muito louco isso, não sei se vai ter eleição, na verdade, porque eu temo muito as premissas do Bolsonaro, mas voltando, ele faz para o próximo, ele quer passar o bastão. Então, continua essa mesma ideia, né? pode ser De também. parar, digamos, de Então, trabalhar para o país. Não sei também se isso é eu não cabível sei, e trabalhar para uma reeleição. eu não sei o que fazer. Eu sei, então o parlamentarismo é o que mais me convence mesmo. Vocês me convenceram. Vocês têm razão, de fato, têm razão. Eu não vejo a reeleição um problema. Eu acho que no Brasil é um problema devido à nossa cultura, devido à nossa imaturidade política, né? Mas talvez talvez a solução seja outra, né? Seja uma educação política e não necessariamente mudar essa lei. Eu também precisaria estudar mais, mas do jeito que tá, não tá bom, né? Porque a gente tá vendo isso dia após dia, a gente vê isso sendo feito o tempo inteiro e a população, né, o desenvolvimento do Brasil sendo afetado, sendo retardado por esse tipo de ação, né? A gente quer sempre valorizar quem fez a obra, não a obra em si, né? Então a gente tem o Bolsonaro lá na frente do Rio São Francisco levantando a mão e, cara, pelo amor de Deus, cara, isso não tem nada a ver com você. Chegou aqui aos 46 do segundo tempo. Só faltou ele chegar com uma cloroquina lá e fazer assim, ó. E levantar, olha, pô, não é possível, né? Faltava um tijolo, ele só colocou ele assim, ó, falou, pronto, tá entregue. Porque a nossa política, a gente precisa repensar isso, porque a nossa política gira em torno do sistema eleitoral, não em torno das políticas públicas em si, né? Das soluções. É quase mesmo uma disputa eterna de quem se mantém no poder, porque isso é muito vantajoso no Brasil. Os salários são altíssimos, os políticos fazem carreira, os benefícios e as influências são altíssimas também. Político nesse país é muito privilegiado, então a gente precisa repensar. Talvez diminuir o salário, fazer político, sabe aquelas ideias de fazer político usar hospital público, pôr os filhos em escola pública. Eu acho que na Suécia, que eles moram num alojamento, todos eles num apartamento de 45 metros quadrados. Sabe, o cara entender que aquilo é uma vocação. O Bruno fala muito disso aqui. É mais uma vocação do que uma profissão, né? É mais um serviço do que uma profissão. Eu acho que pelo menos os políticos não podiam legislar em própria causa, porque ninguém é bom juiz na própria causa. Ou seja, eu acho que eles não poderiam propor leis para a sua própria classe. Por exemplo, propor um novo benefício, um novo auxílio, aumento salarial, blá blá blá. Eu acho que eles, no mínimo, eles não poderiam legislar em própria causa. Talvez uma reforma política mesmo, né? Profunda, que a gente não teve, né? A gente até ameaçou ter e não teve. É isso, meu povo. Assim vai o nosso piloto central com o nosso. Agora a gente tem uma vinheta, cara. Meu Deus. Solta a música aí. Peraí, não, mas eu tenho que indicar o livro, cara. O livro que eu vou indicar tá. hoje é um livro do Boris Fausto, que é um historiador brasileiro, que é um livro que eu tô lendo no momento, também um dos livros que eu tô lendo no momento, que é a História Concisa do Brasil. E o Boris Fausto é muito legal o jeito que ele escreve, porque ele tenta trazer um panorama de visões a respeito da época, né? Então ele vai falar da escravidão, ele tenta trazer todas as visões que se tinha à época a respeito da escravidão e todos os impactos, sejam econômicos, sociais,
políticos, que é aquelas coisas que a história do Brasil, que os momentos da história do Brasil tiveram. Então, é bem legal ler e é uma leitura extremamente agradável. O Boris Falso escreve de maneira muito palatável, assim, é bem legal. E é um livro muito bacana para quem quer conhecer a história do Brasil. Chama História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. É isso aí. Bruno, Vitor, tudo bem? O Vitor sumiu ali, Agora solta a vinheta. Valeu, manos. Um beijo, boa semana pra vocês. Se liga, ouça a gente no Spotify, no Twitter não, no Spotify, no Deezer e divulga. Essa semana a gente vai escrever alguma coisa, eu não sei o que a gente vai escrever, mas se liga nas nossas redes que a gente tá antenado. Um abraço, meus amigos. Falou.